Começando rapidinho, falar quais são os nossos objetivos aqui nesse treinamento. Está claro que a gente vai falar um pouquinho sobre produto, ou seja, a nossa malha, vamos falar também um pouquinho sobre nossas aeronaves, sobre a conexão no Panamá, mas o mais importante aqui nesse momento é a gente comentar como que a Copa está passando por esse momento, né? Como que a gente vê esse momento, como que a gente se prepara para a retomada e o que a gente oferece para vocês terem mais facilidade de venda nesse momento, que a gente sabe que fácil não está. Então, começo comentando primeiro sobre a estabilidade financeira da Copa, acho que é super importante para vocês saberem, né, terem essa segurança de venda na hora de ofertar o produto Copa Airlines. A Copa é uma companhia aérea com suas ações negociadas em bolsa, então o que eu comento aqui não é nenhum segredo. A gente tem hoje uma posição de caixa bem interessante, que nos dá uma certa segurança. Talvez hoje aí, a Copa seja a companhia aérea de todas as Américas mais bem posicionada, né, para esse momento de retomada, então por isso que a gente insiste muito nesse tema. A gente comenta já que a partir da semana que vem, no máximo, a gente já está soltando todas as informações sobre biossegurança da Copa. A gente já tem praticamente finalizado, eu já cheguei a ver já uma informação ainda interna sobre isso. Algumas coisas a gente vai poder comentar, mas não vai fugir muito do que a IATA vai acabar orientando todas as companhias aéreas. De toda forma, já adianta alguns pontos, como é o caso do ar-condicionado hoje com um filtro super especial, que isso a gente já tinha, mas antes não havia necessidade de promover, né? Hoje se faz necessário. Então a circulação de ar dentro das aeronaves ela é reciclada a cada 3 minutos, ou seja, o ar está toda hora sendo filtrado, tá? E o filtro que a gente utiliza é o mesmo filtro que os hospitais usam nas áreas de cirurgias, ou seja, é um filtro extremamente potente que retira aí 99,9% de todos os micro-organismos, inclusive vírus e bactérias. Também a gente vai adotar um novo padrão de serviço de bordo, tá? Evitando também o contato entre pessoas e também um novo modelo de setorização dos embarques. Também para que o embarque não seja tão tumultuado, como a gente sabe, como sempre é, mas que seja do fundo da aeronave para frente, para que seja bem organizado, e também, claro, no desembarque, aí sempre contando também com a compreensão de todos os passageiros na hora do desembarque, para que seja algo mais fácil. Mas começando a falar aí sobre retomada de voos, a Copa tem programada a sua retomada. Por enquanto a gente está com todos os nossos voos ainda em solo, nossos aviões ainda estão no chão. A nossa retomada ela vai acontecer agora a partir de julho, tá? Isso porque o Panamá fechou as suas fronteiras, então inclusive o nosso aeroporto não está podendo operar de forma regular. A partir agora do final de junho, cai essa restrição, e em julho a gente volta às operações comerciais, tá? Muitos aqui já estão acostumados com uma Copa grande, né? Como era o caso, por exemplo, de São Paulo, com 6 voos diários, Rio de Janeiro com 2 voos diários, BH, Brasília e Porto Alegre com 1 voo diário cada. A gente está montando aqui, o que a gente apresenta para vocês agora, é um plano de retomada gradual, tá? Então a gente vai retomar no primeiro momento com 10% da nossa capacidade total, ou seja, 90% ainda fica no chão. Por quê? Porque a gente vai analisar diariamente a resposta da demanda. E conforme a demanda for respondendo, a gente vai aumentando a nossa oferta. Então é o caso de São Paulo, como eu comentei, que nós tínhamos 6 voos diários, a gente retoma com uma operação diária, tá? Saindo pela madrugada e chegando de manhã no Panamá. Rio de Janeiro a mesma coisa, nós tínhamos 2 voos diários, retomamos com 1, Brasília e BH com 2 operações semanais, e Porto Alegre a gente ainda está finalizando a informação quanto à frequência. Manaus, Recife e Salvador, onde nós tínhamos operação até antes da pandemia, por enquanto seguem suspensas, tá? Então, assim como também alguns destinos, a gente vai focar nesse primeiro momento nos principais e depois a gente vai retomando esses destinos, tá? Não quer dizer que a gente desistiu dessas cidades, mas quer dizer que a gente vai retomar no segundo momento. Exemplo prático disso, Estados Unidos, nós operávamos 13 cidades lá, tá? Então, além de Chicago, Los Angeles, Miami, Nova York, Orlando, São Francisco e Washington, como eu comento aqui para vocês, nós tínhamos ainda Fort Lauderdale, nós tínhamos Tampa, que é bem ao lado ali de Orlando, tínhamos New Orleans, tínhamos
Denver, Las Vegas, são cidades que vão voltar, mas num segundo momento, tá? Então a gente retoma com menos frequência para que a gente possa ajustar. Qual é a essência da Copa, tá? Em termos de produto, até para quem ainda não conhece tanto. É a conectividade, tá? O Panamá, ele está numa posição geográfica que facilita muito isso. Então a Copa ela se dividia antes em 6 bancos de conexões. Então o que é isso? São os horários onde lá no Panamá nós concentrávamos todas as chegadas e todas as saídas. Então nós fazíamos isso em 6 horários durante o dia. Como essa retomada a gente vai retomar com muito menos oferta do que tínhamos, a gente vai concentrar então em 2 horários, 2 bancos de hora. Todos os voos do Brasil sairão de madrugada daqui do Brasil para chegar lá no Panamá por volta das 8, 9 da manhã e imediatamente conectar para todo o Caribe, América Central e Norte da América do Sul. Tá? Isso para quê? Para que a gente tenha essa conexão imediata que sempre foi a essência da Copa. Todos os voos para a América do Norte, então, Canadá, Estados Unidos e México, quando eu falo México, só vamos tirar Cancún, que Cancún a gente coloca como Caribe, eles estarão no segundo banco de horas, tá? Que é o da tarde. Ou seja, os brasileiros chegam de manhã no Panamá, passam o dia em conexão dentro do aeroporto e daí no final da tarde saem para os seus destinos. Isso porque, de novo, a gente vai focar onde é o mercado principal da Copa, que é o Caribe, tá? Caribe, América Central e Norte da América do Sul. De toda forma, de novo, a gente não quer perder essa característica da Copa de conectividade. Então, conforme a gente for analisando a retomada gradual da demanda, a gente coloca que seja mais um voo, que daí imediatamente a gente volta a ter as conexões imediatas, tá? Então, dando um exemplo claro aqui para todo mundo, tá? A gente colocou aqui numa tabelinha dos voos do Brasil, Guarulhos e Galeão com um voo diário cada, Brasília e Confins com 2 voos semanais, e Porto Alegre ainda a se definir. Tudo que são conexões imediatas com pelo menos um voo diário está nessa segunda coluna. Então, Bogotá, Caracas, Cancún, Havana, são destinos que a gente vende muito bem. Santo Domingo, Quito. Então, são destinos que saem, mesmo aqui no Brasil, bem interessantes. E as conexões imediatas, porém não diárias, a gente tem Aruba, a gente tem Curaçao, Cartagena, a gente tem Punta Cana, são destinos que vendem muito bem, tá? E por enquanto as conexões não imediatas, todas de Estados Unidos, Canadá e a Cidade do México, tá? Que é super interessante aqui também? A Copa ela está lançando nesse momento, aí eu vou pedir a atenção de todos, porque geralmente quando a gente fala de política de waivers, a gente tem muito na cabeça o pós-venda, ou seja, é aquela resolução de problemas, né, para o passageiro. Então eu preciso de uma exceção, liga ali para o Rafa, liga para a Cris, a gente pede uma exceção, pede uma waiver, e aí a coisa acontece, a gente tem na nossa cabeça um tom muito operacional para isso. Nosso objetivo aqui, toda essa política, a Copa acredita que nesse momento de retomada das vendas, a grande chave para que a gente convença o nosso passageiro a comprar, claro, seguirá sendo tarifas, ou seja, ter condições muito boas de mercado para que ele emita, mas também nesse momento é flexibilidade. Tá? Então eu vou chamar a atenção para essa primeira opção, que é a remarcação gratuita. O que a Copa está lançando? Uma política super simples, tá? Vocês vão ver que são pequenos bullet points, pequenas notas, não tem letras miúdas, não tem grandes segredos. Qualquer bilhete emitido com a Copa até o dia 31 de julho, tá? E aí eu falo que é data de emissão, tá? Não é data de embarque. O passageiro ele tem direito a trocar de data 3 vezes sem qualquer custo, tá? Tanto isenção da penalidade quanto diferença de tarifas. Qual que é o nosso objetivo aqui? É dar liberdade para o passageiro. Então ele quer comprar um bilhete, digamos, para Cancún. Então ele quer levar a família dele para Cancún em setembro. Só que a gente não sabe se lá na empresa dele ele vai ter algum problema, se ele vai ter qualquer dificuldade que ele não consiga viajar em setembro. Antes da viagem, ele pode fazer até 3 alterações de datas, tá? Aí que é o interessante. Essa viagem ela tem que ser concluída até dezembro de 2021. Ou seja, ele tem 1 ano e meio aí para consumir essa viagem. De novo, aqui a gente oferece total flexibilidade de datas, não tem restrição de sazonalidade. Então, comprei na baixa, quero emitir na alta, comprei na alta, quero emitir na baixa, comprei antes para uma viagem de 4 dias, agora ele quer ficar 1 semana e meia. Não tem problema.
tá? Super importante aqui é só que o bilhete não entre em status no-show. Então, caso o passageiro ele queira mudar de data, mas ele ainda não tem a data exata da viagem, cancela a reserva, isso aí a equipe da Silvana está super craque já, cancela a reserva, deixa o bilhete em aberto e daí a gente reemite, tá? O que a gente tem visto também são algumas cadeias hoteleiras também oferecendo oportunidades similares, então, principalmente para vocês que vendem os pacotes, muitas coisas dão para ser tão bem similares, dá para aproveitar bastante. A segunda opção, tá? Caso aqueles bilhetes que foram emitidos até o dia 22 de abril, ou seja, pré-pandemia, né, ali antes da gente soltar essa possibilidade, tem a oportunidade de pedir o reembolso através de um voucher, tá? Então, isso só é aplicado praticamente para reembolsos voluntários, ou seja, o passageiro comprou um bilhete lá atrás, o voo dele permanece ativo e ele quer reembolsar. A Copa oferece a oportunidade de reembolsar através de um voucher, onde ele vai ter um crédito para reemitir com a Copa em até 1 ano. A grande vantagem aqui é que ele não terá nenhuma penalidade, tá? Então ele tem preservado o valor integral que ele pagou e ele ainda ganha um bônus de 20% sobre o bilhete original, tá? Na moeda local. Isso aqui, basicamente, vou dizer que 0,5% dos passageiros vão ter acesso, porque a gente teve muita mudança na nossa malha aérea, tá? Então ele entra nessa terceira opção, que é o cancelamento involuntário. Então, digamos que ele foi impactado por uma mudança de rota, um cancelamento de frequência. O que a Copa oferece? Toda a proteção legal. Então, se ele quiser fazer o reembolso integral, se ele quiser alterar para uma nova data, toda essa proteção a gente está oferecendo. Só que mais do que isso, a Copa está oferecendo também uma reitineração para qualquer destino do mesmo país ou região. Então, digamos que o passageiro ele tinha um bilhete para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, como eu comentei, não retoma ainda esse ano. Então, ele querendo mudar para Miami, mudar para Orlando, mudar para Nova York, mudar para São Francisco, ele pode, tá? Sem qualquer diferença de tarifa e, claro, sem qualquer penalidade. Como eu brinquei, essa política ela não tem letras miúdas, tá? Então, basicamente, é um código waiver simples. Data de emissão dos bilhetes até 31 de julho desse ano, ou seja, a gente tem mais quase um mês e meio para poder fazer a venda. A primeira data original do voo ainda tem que ser esse ano, tá? Então é válido tanto para os passageiros que já estavam emitidos, como as novas vendas que a gente faça. De novo, é só a data do primeiro voo que tem que ser ainda esse ano. Se ele quiser fazer a remissão já para o ano que vem, não tem problema, tá? E é válido para todo tipo de tarifa, tá? Tarifa pública, tarifa net, tarifa de grupos, tarifa de milhas, erro tarifário, como eu brinco, para todo mundo. Só é importante que o bilhete não entre em status de no-show. Dando sequência aqui, situações que envolvam add-ons, tá? Então, vamos lá. Porto Alegre, a gente não vai retomar diário. Então, digamos que você tem um passageiro emitido lá. A Copa vai oferecer também, claro, todo o suporte para o passageiro para que ele tenha esse trecho com alguma das companhias aéreas domésticas, tá? Aí também a equipe da Silvana está já em contato com a gente. Precisando, a gente faz a reserva, manda em contato para o nosso call center, eles fazem a remissão e está tudo certinho. Aí, entrando um pouquinho dentro de produtos, tá? Para quem ainda não conhece um pouquinho da Copa, eu vou falar bem rapidinho aqui. Claro, qualquer dúvida a gente vai tirando. A Copa é uma companhia aérea de conectividade, tá? Nossa base fica no Panamá. Panamá, se vocês olharem no mapa de novo, é literalmente no centro entre a América do Sul e a América do Norte e Caribe. Então, a conectividade é muito importante ali. E a nossa frota, eu vou dizer que antes da pandemia, a gente estava com 3 modelos de aeronave. O 737-800, que é esse que está aqui na tela. A gente tinha também o 737-700, que é um pouquinho menor, e o Embraer 190, que é o similar ao que a Azul usa aqui no Brasil. Nessa situação de pós-pandemia, a gente já tinha prevista a saída dos Embraers, tá? Porque a gente está com um pedido grande de mais 737-800, então já havia essa previsão, e a gente está aproveitando, se é que existe, a gente pode usar essa palavra, mas a gente está usando esse momento de pandemia também para substituir o 737-700. Então, nós vamos concentrar toda a nossa malha no 737-800, que é a nossa aeronave mais moderna, mais nova e também de maior capacidade.
O 737 é uma aeronave de corredor único, então dividida em duas classes. Na business, com a disposição 2 e 2, e na econômica, a disposição 3 e 3. Tá? A gente vai lançar também alguns protocolos dentro de toda a política de biossegurança da Copa, onde vai ter todo o nosso novo modelo de serviço de bordo, tá? Que basicamente vai ser o quê? Já dando um spoiler para vocês, já adiantando, vai ser com kits, ou seja, não vai ter mais aquele serviço de bordo tão manuseado pelas comissárias, vai ser um kitzinho, já que ela já vai entregar, já com as opções, sem muitas opções de escolha, isso até para evitar muita manipulação. Também entretenimento de bordo, a gente está debatendo ainda como vai fazer, mas provavelmente a gente segue com entretenimento de tela individual para cada um dos passageiros na sua poltrona. Vamos lá. O aeroporto de Tocumen, tá, que é o aeroporto do Panamá, como vocês veem na foto, não é um aeroporto gigantesco. Por quê? Porque ele é um aeroporto de conectividade, tá? De novo, essa é a essência da Copa. Então é muito comum a gente chegar num determinado portão e mesmo que seja do outro lado do aeroporto, em 15 minutos você cruza tudo. Por quê? Porque o aeroporto do Panamá não é quando você está em conectividade, não é necessário passar por imigração, não é necessário retirar bagagens. Então a gente brinca até que é uma conexão doméstica. Então não estranhe se no sistema, quando vocês estiverem buscando, você procura achar uma conexão de 45 minutos, de 1 hora e 10, podem ficar tranquilo que essa é a essência da Copa, tá? Não à toa, já por vários anos seguidos, a Copa ganha como a companhia aérea mais pontual das Américas e já foi eleita até a companhia aérea mais pontual do mundo. Esse ano a gente ficou em segundo, a gente perdeu uma companhia aérea só da Indonésia, mas foi por pouquinho. Basicamente, tá? Esse aqui era o bocado das informações que a gente queria passar para vocês. De novo, só fazendo o envelopamento final aí do nosso bate-papo. Essa política que a Copa está lançando, a gente quer que vocês tenham ela na mão para fazer vendas, tá? A gente sabe que o momento hoje é das agências. Por quê? Porque vocês conhecem o seu passageiro. Você sabe quem tem família fora, quem gosta de ir todo ano para o Caribe, quem gosta de ir todo ano para os Estados Unidos, quem gosta de pelo menos uma vez por ano fazer uma viagem. Essa é a hora da gente ligar proativamente para eles e falar, eu tô com uma condição aqui espetacular de passar o Réveillon em Cancún, de fazer uma viagem ainda no ano que vem, porque a gente tem uma política bem legal de remarcação, uma política bem legal que é bem atrativa a eles, tá? Em termos de produtos, fiz um pano bem rápido aqui sobre o produto Copa Airlines, tá? Até semana que vem a gente vai comunicar todos sobre as nossas medidas de segurança, mas eu acabei já meio que passando por cima já das principais informações. E no mais, a gente segue aqui à disposição, a gente vai abrir aqui o microfone e o chat para tirar maiores dúvidas. Ô, Rafa. Pois não. A gente já tem uma perguntinha aqui, algumas você já respondeu. Se é possível comprar a classe econômica e assento com mais espaço, ou tem que comprar a executiva? Se o passageiro realmente quiser mais espaço, o ideal é que ele compre a classe executiva, porque a poltrona que a Copa tem mais espaço é a primeira fileira e a saída de emergência, tá? Então, dependendo do espaço, é o ideal que o passageiro compre a executiva. E lembrando que a nossa executiva não reclina 180 graus. Exato. E a Terapia Tour perguntou se, havendo a demanda, se vai voar com todos os assentos ocupados. A hora que a gente receber as regras da biossegurança, a gente encaminha para vocês. Exato. Mas vale a pena aqui destacar, pessoal, até esse estudo que eu vou comentar agora, tá? Ele não é da Copa, tá? Ele é um estudo internacional das próprias montadoras de aviões, tá? Da Boeing, da Airbus. O risco dentro das aeronaves de ter qualquer contágio, ele é mínimo, tá? Como eu comentei, e eu passei bem rápido por esse ponto, os filtros hoje de ar-condicionado das aeronaves, eles são extremamente potentes. Fora isso, né? Então, a cada 3 minutos, todo o ar da aeronave ele é reciclado. Então, o risco que a gente tem ali dentro de um contágio, ele é mínimo. É muito maior o risco de contágio dentro do aeroporto, na rua, aqui no supermercado, aqui do outro lado da rua, em outras situações do que, de fato, dentro da aeronave. Se levantou lá atrás essa possibilidade de, por exemplo, o assento do meio ser
ser inutilizado, só que daí a gente teria dois problemas. O primeiro é econômico, porque a gente perderia aí, né, todas as companhias aéreas perderiam 1/3, pelo menos, do seu inventário, o que tornaria muito mais cara a operação. O segundo é, digamos, uma família, pai, mãe e filho, por que separá-los? Né? Não faz muito sentido. Então, por essa questão também, e claro, pela baixíssima possibilidade aí de contágio dentro das aeronaves, que não se optou por essa situação. Vamos lá, opa, tô vendo aqui agora aqui as perguntas. Vamos lá, tô descendo aqui um pouquinho. Perfeito. A Carla perguntou da compra da saída de emergência. Tá, saída de emergência a gente segue vendendo, tá? A Copa, vale destacar que a Copa, a marcação de assentos, alguns diferenciais da Copa são muito interessantes. Acho que o primeiro é a própria questão da franquia de bagagens, tá? A Copa, em todas as suas tarifas, mesmo na mais promocional, oferece pelo menos uma peça de bagagens. Isso aí já vale já como diferencial. O segundo é a marcação de assentos, mas a gente oferece também tanto a saída de emergência como as 3 primeiras fileiras, tá? Nesse caso com um pequeno valor de cobrança, tá? Só lembrando que, claro, como saída de emergência, famílias que tenham criança ou pessoas que não tenham a destreza ali para manuseio da porta de emergência não pode utilizar desse assento, mas a Copa sim comercializa essa poltrona. Tá? Alessandra aqui, a Alessandra... Tem mais uma pergunta, Rafa. Claro, vamos lá. As poltronas de saída de emergência têm alguma inclinação? Tem. Tem umas, a primeira, tem as... São 2 fileiras, né? 2 fileiras. Uma tem e a outra não, mas a que a gente vende é a que tem. Exato. Aí, Alessandra... Rafa, ainda nesse tema, acho que é importante a gente passar para o time de vendas, porque a gente tem muita gente que conhece pouco o produto da Copa, que essa questão do assento, para qualquer tipo de perfil de tarifa que vocês venderem da Copa, o cliente ele já tem direito à reserva do assento gratuita, então não é como algumas outras companhias que estão comercializando esses assentos. Então, a Copa, ela restringe a marcação antecipada antes da emissão, até para garantir que o mapa só esteja aberto para aquele passageiro que, de fato, emitiu o seu bilhete, e após a emissão do bilhete, vocês conseguem ter acesso integral ao mapa de assentos da Copa e fazer reserva sem nenhum custo adicional, desses que a gente não está se referindo, tá? Que é a primeira fileira, que vai ter um pouco mais de espaço, ou a saída de emergência. Mas, fora isso, o cliente ele tem a reserva do assento, principalmente para a gente que vem de família, sem nenhum valor agregado e podendo escolher de acordo com a disponibilidade que é real, tá? Perfeito, perfeito. A Alessandra pergunta aqui, né, a remissão pode ser em qualquer classe tarifária, né, desde que na mesma cabine? Perfeito, sim. Alessandra. A Cris até respondeu aqui logo embaixo, mas essa é uma pergunta super recorrente, até por isso que eu escolhi respondê-la de novo. Essa nossa política, tá, ela não tem pegadinhas, tá, como eu brinquei. Então, eu comprei numa promocional, eu vou ter que ter na mesma classe de reserva? Não, é a mesma classe de serviço, ou seja, se tem na econômica, é o único lugar da econômica, você pode remarcar sem diferença de tarifa e sem penalidade, tá? Só é importante que seja a mesma rota. Então, comprei São Paulo-Cancún, troca de datas de São Paulo-Cancún, sem problemas nenhum, não há nenhuma data. Ainda assim, caso o passageiro queira trocar de destino, então digamos que ele tinha comprado para Nova York e ele não está mais afim, agora ele quer ir para a praia, né? Ele quer ir para Cancún. Aí, nesse caso, a gente isenta a penalidade, tá? Só cobraria aí eventual diferença de tarifa. Vamos lá. Só complementando um pouquinho esse tema, Rafa, ainda assim, com essa questão se ele tiver que trocar o destino, a Copa ainda está fazendo a flexibilização de gerar o voucher e com esse crédito ele poder fazer remarcação também. Tá? A gente está usando esse voucher, Sil, basicamente em 2 situações. Uma é em reembolso voluntário. Então, digamos que o passageiro ele não quer mais voar, bom, voluntário, tá? E o voo permanece ativo. Aí a gente usa ele e foi estabelecida agora uma restrição de utilização desse voucher com o bônus para emissões até o dia 22 de abril. Então, o que acontece? Como basicamente
todos os bilhetes aí sofreram algum tipo de alteração da malha, ou a gente acaba podendo mudar para um destino similar sem qualquer custo, ou até mesmo manter o mesmo destino só alterando a data. Então, a gente tem aí as flexibilidades, inclusive as 3 alterações voluntárias que essa política, ela preserva, porque essa política não é válida só para novas emissões, ela é válida também para quem já tinha bilhete emitido. E complementando, Rafa, fala só um pouquinho dessa questão da política da Copa, dos voos alterados, que a questão do reembolso integral de alteração involuntária superior a 12 horas. Eu acho que é super importante eles saberem disso. Sim. A Copa está dando total suporte, né? E, claro, de acordo com toda a legislação local brasileira. Então, os passageiros que tiveram seu voo cancelado, vamos falar, por exemplo, de Aruba. Aruba a gente não volta com voo diário. Então, digamos, ele tinha comprado para uma terça-feira e a gente só vai operar segunda e sexta, por exemplo, ele tem a opção de ser reacomodado em qualquer outra frequência nossa da Copa, ou se houver o interesse dele pelo reembolso, ele tem direito ao reembolso integral. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui mais, tá? Tem uma outra aqui, Rafa, que perguntou sobre os add-ons. Tá, os add-ons, a gente tem hoje, né, um acordo super interessante com a Azul e com a Gol, então não só das cidades que a gente operava e a gente não vai voltar a operar diário, como é o caso, pelo menos não nesse primeiro momento, né, como é o caso de Brasília, BH e Porto Alegre, cidades que a gente não operava, então Foz do Iguaçu, Curitiba, outras cidades, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, a gente tem essa distribuição, também com a Latam e com a Gol e com a Azul, para que possa entrar em qualquer ponto de conexão com a Copa, seja em São Paulo, no Rio, Brasília, Porto Alegre ou BH, para que daí dê sequência na nossa viagem, tá? É super interessante aí emitir sempre dentro do mesmo bilhete, isso aí eu sempre comento também, porque daí a gente tem num bilhete só da Copa, do ponto inicial ao ponto final. Ou seja, se a gente tem alguma situação aí de atraso de voo ou de cancelamento, seja do trecho da companhia aérea doméstica ou do nosso, a Copa acaba sendo responsável por tudo. E também é super importante para a questão de franquia de bagagens, porque daí como o bilhete é Copa, a companhia aérea doméstica, ela segue a nossa franquia de bagagens, tá? Então, como a gente sabe que as companhias domésticas, agora ela tem a questão de bagagem inclusa ou não inclusa, pode ser que se compre separado, haja aí uma diferença de políticas entre os 2 bilhetes. É super importante estar no mesmo bilhete, então, a viagem completa do passageiro. Ô Jefferson, 1h30 de conexão no Panamá é super tranquilo, porque a gente faz conexão até 40 minutos, tá bom? Sobra tempo. Sobra tempo, dá até para passear. Eu sou prova viva disso. A Renata perguntou quantas pessoas ela pode reservar em um único itinerário? Olha, na verdade, vai por PNR, né? Aí talvez assim eu possa me ajudar na resposta. Não tem limite, tá? O itinerário, na verdade, a gente faz por PNR, aí o GDS ele acaba limitando até 9 pessoas, mas daí você pode criar mais de um PNR. Por enquanto a gente está... na verdade, a dúvida deles, Rafa, eu acho que é mais quando a gente fala de grupos ocultos, que é isso que eles têm que tomar cuidado. Tá, legal. De solicitação de sair criando reserva e depois acabar gerando um grupo oculto, porque ele não solicitou como grupo e está fazendo as reservas no individual. Acho que essa era a dúvida, então isso é uma política que cabe também à Copa, tá, gente? Como grupo oculto, vocês não podem sair fazendo localizadores. Então, se tem a solicitação da demanda como grupos, tem que passar para o departamento de grupos. Sim. Tá, perfeito. Mais uma aqui. Passageiro que já tinha alterado o voo e tinha até agosto para fazer o voo, porém, com as fronteiras fechadas nos Estados Unidos, será que é possível alterar a data? Emissão em 2019. Daniela, esse passageiro estava com a reserva marcada para voar na pandemia? Se tiver, exato. Se tiver, ele pode, se não. Aqui, a Cristina Garcia, se ela precisar cancelar. Espera só um pouquinho. Tá. Eu perdi aqui, cadê? Cristina. Não, peraí, que a Daniela já falou assim, Daniela, não, estava bilhete em aberto. Então, não, se o bilhete em aberto é regra do bilhete, ele tem que voar até agosto.
A Cristina Garcia, se eu precisar cancelar minha data de outubro para fevereiro do ano que vem, não pago nada mais? Não, não paga, desde que seja que você não mude a rota e continue na cabine da econômica, não paga. Aqui tem mais uma. Churning. Se eu fiz 3 reservas mesma semana, porém eu efetivei a venda, irei receber ADM? A L deve ser ADM, né? Isso, é ADM. Sim, na verdade, o que tem que tomar cuidado é com essa questão de ADM, a L, o pessoal que tinha o hábito de outra companhia aérea, é que, na verdade, não é a terceira. O que a gente manda é que, a partir da quarta, sim, você está sujeito. Independente de fazer emissão ou não, se você gerou churn, a ADM, ela é devida, mesmo com a emissão realizada. Qual o prazo final para usar o bilhete? Se você comprou o bilhete agora, ele foi afetado na pandemia, e aí você comprou o bilhete até 31 de julho, o passageiro tem que completar a viagem até 31 de dezembro de 2021. O Rafa, tem uma pergunta do pessoal com as bases no Nordeste, que eles têm a curiosidade de saber se existe ainda uma possibilidade de retomada da Copa, principalmente Recife, aí que tá perguntando. Sim, não, a gente em nenhum momento a gente desistiu, tá, do Nordeste, nem de Manaus, nem das outras cidades dos Estados Unidos que eu coloquei como exemplo. Na verdade, assim, esse momento ele tá sendo muito difícil para todas as companhias aéreas, tá, aí nesse caso eu não tô nem falando só em nome da Copa, onde a estratégia aí é voltar gradual. Então, é entrar bem passo a passo. Por isso que nesse primeiro momento a gente vai focar nos mercados maiores, tá? Então, que era o caso de São Paulo, que é o caso do Rio, mesmo BH, Brasília e Porto Alegre com bem menos oferta do que a gente tinha antes, mas conforme a demanda for voltando e a gente vai tendo fôlego, a nossa ideia é retomar para as cidades do Nordeste também, sim. A partir do próximo ano, né, Rafa? Exato, a partir de 21, aí conforme a demanda for retomando. Tá. Aí o Guilherme pergunta, se voltar, a gente volta com 800, tá? Porque os 700 a gente não tem mais, a gente já anunciou já a aposentadoria dessas aeronaves e também do Embraer. Então a gente tem agora, basicamente, a nossa frota só o 737-800 e o MAX, conforme o MAX tiver a liberação de operação. A Alessandra pergunta sobre abertura de fronteiras, tá? Lá no Panamá ainda está vigente um fechamento das fronteiras até o dia 22 desse mês, ou seja, até semana que vem. A gente espera muito que de fato, dia 23 sejam abertas as fronteiras. Então, a gente vai ter uma semana de trabalho lá no Panamá de reposicionamento das aeronaves, porque a gente está com 106 aviões digamos, estacionados lá, né, no aeroporto. Então, a gente vai reposicionar essas aeronaves e, a partir do dia 3 de julho, voltar gradualmente com as operações normais, tá, comerciais. Cancún, Cartagena já entra já de imediato. Estados Unidos, agora existe aquele bloqueio do Trump com relação à entrada de brasileiros ou estrangeiros que tenham passado pelo Brasil. Aí é um tema de política americana, né? A gente não consegue nem explicar muito. A Cristina pergunta sobre tarifas promocionais. A gente tem tarifas bem interessantes, tá, Cris? A gente tem hoje aí, por exemplo, São Paulo, Cancún, a partir de $300, tem pacotes bem interessantes aí que eu já vi a Gastur montando, acho que vale bastante a pena, mas, de novo, acho que vale a gente, nesse primeiro momento, não vou falar esquecer do problema da tarifa, porque com dólar a 5 e lá vai pedrada, é lógico que tarifa é super importante, mas essa questão da flexibilidade, eu acho que é a chave na hora que a gente for ligar para o passageiro, tá? O Jefferson pergunta sobre o stopover. O stopover segue permitido, tá nas nossas tarifas, só não na classe Alfa e Tango, por enquanto, a gente está aproveitando esse momento aí para convencer a matriz a estender também para essa tarifa. Isso porque a Autoridade de Turismo do Panamá, ela está promovendo bastante o turismo lá, né? E vale muito a pena mesmo. Te falo porque eu, como passageiro, eu já fiz esse programa, tá? Antes de eu trabalhar aqui na Copa, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e parei lá no Panamá, vale super a pena, é uma cidade super agradável, gostosa. Você conheceu o canal, conheceu o centro histórico, você tem área de compras ali também bem interessante. Então, vale a pena parar pelo menos 1, 2 dias, pelo menos, tá? Mas pode até 7 dias.
Essa parte do Panamá da parada, gente, a Paty fez até um stopover com a Copa, tem no canal dela, que é super interessante para quem quiser conhecer um pouco mais. E a parada no Panamá vale super a pena, eu sempre indico a parada no retorno, até para quem quiser depois fazer mais compras, dependendo do destino que estiver vindo. E o Panamá é um país e uma cidade riquíssima, né? Então, tenho certeza que o passageiro ele vai se surpreender, e se ele ficar 1 ou 2 noites, ele vai querer ficar na próxima vez mais tempo. Tem muita coisa legal para fazer no Panamá, eu acho que falta um pouco desse incentivo, principalmente nosso, como agente de viagens, incentivar o passageiro a conhecer o Panamá, e eu falo, quem vai não se arrepende e quer voltar. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais. Tá, fiz as 3 alterações. Eu acho que não tem mais perguntas aqui. Ah, tá. O Fernando fala de as 3 alterações, Fernando, sobre esse risco de ADM por churning. Nesse caso das remissões, não entra na categoria de churning, porque como é feita a emissão, então não tem problema, tá? Só teria se de fato você ficasse mudando a reserva, mas sem de fato emitir. Fale um pouco sobre as políticas de animais nas cabines. Já só pode de segunda a sexta. Ô, Cris, você sabe essa pergunta da Renata sobre animais na cabine, se tem uma restrição em dias da semana? Acredito que não. Na verdade, a restrição de pet depende do destino também, tá, gente? Tem um período do ano. Mas no nosso site da Copa tem todas as informações. Depois eu posso passar o link também. Isso, e o site deles é bem completo, lá coloca todas as restrições para quem está acostumado a trabalhar com pet, porque tem restrição sim por causa de destino, temperatura, tempo de conexão, então tem restrição sim. Mas a Copa é uma das que melhor trabalha com essa questão de pet, principalmente no site vai dar para tirar bastante dúvida. Respondendo uma outra pergunta da classe Alfa e Tango, da questão do stop, é que elas são as tarifas mais promocionais, que são essas que a gente está divulgando, que o Rafa falou que, por enquanto, elas não estão permitindo stopover gratuito. Então, se acabar fazendo stop, a tarifa ela sobe um pouquinho, diferente das outras que já está incluso, tá? Tá. Ô Silvio, eu vou só aproveitar aqui o comentário do Ricardo para só lembrar alguns temas, tá? Eu comentei aqui da tarifa de $300 no São Paulo Cancún. Essa tarifa ela está válida por enquanto para emissão ainda esse ano, tá? Mas só juntando a questão da tarifa com essa questão da política, a primeira emissão tem que ser feita ainda esse ano, tá, Ricardo? Então, Ricardo e todo mundo, caso vocês tenham passageiros que já queiram emitir para o próximo ano, o que vocês podem fazer? Faz a emissão ainda esse ano, pegando essa tarifa de $300, e depois você reemite para a data que de fato o passageiro queira, tá? Lembra que as 3 remarcações gratuitas só são se a emissão for ainda esse ano, tá? E o que o Rafa está falando, gente, essa é a estratégia de vendas, tá? Na verdade, assim, por mais que o cliente peça para vocês, olha, eu quero viajar no carnaval do ano que vem. Se vocês emitirem, de fato, para o carnaval do ano que vem, uma que não está embutida as tarifas promocionais, 2, que ele não entra na flexibilidade. Então, por mais que ele pediu para o carnaval, isso vai uma estratégia para cada vendedor, é aquela questão de ser vendedor. Joga a emissão original para esse ano ainda, ou seja, a emissão é a data da viagem, tá? Ou seja, todas as vendas que acontecerem até o final do mês e que elas estão com a data agendada para esse ano ainda, ele entra nessa flexibilidade, o que é muito mais vantajoso do que vocês já reservarem para carnaval do ano que vem, onde o passageiro não entra na política da alteração gratuita. Então, por mais que ele solicite, tenta já emitir para uma tarifa que vocês localizem para esse ano, para vocês terem essa flexibilidade, aí vocês já depois pedem mais para frente a reemissão para o carnaval, que é a data que de fato ele quer. E o diferencial da Copa, que foge muito das outras companhias, é principalmente essa flexibilidade de não ter blackouts. Ou seja, não tem restrição se é carnaval, se é ano novo, se é feriado, se é alta, se é baixa. É igual o Rafa falou. A única restrição tem disponibilidade na cabine? Tem. Então, eu não preciso da mesma classe e não tenho que me preocupar também com sazonalidade. Isso é super importante. Exato. O prazo para emissão, gente, para ter essa promoção toda, é até 31 de julho, tá? A terceira reemissão tem que ser até o final do ano. A terceira reemissão é assim, a gente fala que o passageiro tem que completar a viagem até 31 de dezembro de 2021. Né? Ele pode, de repente, fazer a reemissão em março do ano que vem para embarcar em dezembro. Então, é só lembrando que a viagem tem que estar completa ida e volta até dezembro de 2021.
Ou seja, ele tem que chegar no Brasil até 31/12/2021, hein? Exato. Vale muito a pena. Olivia, respondendo a sua pergunta, não. Com essa flexibilização, não há nenhum tipo de cobrança, nem de penalidade e nem de diferença de tarifa, desde que seja mantida a mesma origem e o mesmo destino. Então, se ele resolver reitinerar, ele fica, assim, sujeito à diferença de tarifa. Mas se eu estou fazendo uma São Paulo-Miami e não vou trocar esse destino, você entra nessa flexibilização. E aí, se ele quiser alterar o destino, aí ele perde a flexibilização, ele fica sujeito à diferença de tarifa. Mais alguma pergunta, gente? Tem uma pergunta da Adriana. Paredon, posso selecionar o voo nacional sem bagagem, já que a Copa já inclui? Não, você não pode comprar solto. Quando você já puxa, a Copa já traz o add-on com as companhias que ela tem parceria. A compra ela é feita totalmente casada. A Cristina está perguntando dos Estados Unidos. Obrigada, viu, Sil? Nos Estados Unidos, serão rota de vocês ainda este ano? Sim, a gente vai ter rota, sim. A gente tem 7 rotas já definidas para os Estados Unidos, que quando a gente mandar a apresentação aqui para o pessoal da Gastur, vocês vão ver quais são as rotas que a gente vai voar o ano que vem, e tem as rotas dos Estados Unidos também. Mais alguma pergunta? Estou para uma cotação para casamento em Cancún em novembro. A partir de julho, o nosso departamento de grupo já está fazendo os novos cálculos, tá bom? Aí você pode emitir para a Gastur e eles já vão fazer a cotação. Andréia, qual é a sua que você pediu? Responde a minha, por favor. Vamos ver. Acho que era mais fácil ela abrir o microfone, porque eu não via. Aqui, ó, tem 12 ratos para uma viagem para julho, para a Califórnia. Os TKTs estão em aberto devido à pandemia. Eles podem remarcar 3 vezes todos ainda este ano? Se ele foi afetado na pandemia, sim. Aí pode, depois, se quiser, manda para a Gastur, que daí a gente faz uma análise pontual do teu caso, tá? Só para a gente não te responder besteira, nem que sim e nem que não errado. Que é melhor fazer a análise certinha para depois não ter nenhum conflito. Porque a gente tem que ver qual é o voo anterior, quando foi emitido. A forma pagamento continua sendo somente com cartão do Pax? Não, na verdade não. A liberação ela já foi feita das emissões que eram para tarifa operadora, que a gente teve o bloqueio aí nacional, e a Gastur é uma das operadoras que está com a disponibilização já para o financiamento a Gastur, para as emissões poderem ser faturadas. Já foi liberado desde o mês passado. Obrigada, viu, Sil? Andréa, é o seguinte, foi emitido em janeiro de 2020, mas quando ele ia embarcar? E o Mais perguntou aqui, quantos dias antes da viagem posso fazer uma remarcação? Tendo disponibilidade, você pode fazer quantos dias quiser. O sistema da Copa abre 11 dias antes. Andréa, eu vou te pedir que você mande um e-mail para a Silvana para a gente analisar esse seu caso, tá bom? Mais algum? Mais alguma pergunta? Olá. Acho que é isso, gente. Eu acho que sim, né? Olha, eu agradeço a oportunidade desse tempinho que vocês disponibilizaram para a gente. Obrigada, Sil, obrigada, Nathalie. Tá? E o que vocês precisarem, eu, Rafael e a Karina, que também faz parte do nosso bate-papo aqui, estamos à disposição, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam com a Silvana, que a gente está em contato direto com a Sil. E eu agradeço a todos, gostaram bastante do nosso treinamento. Obrigada, viu, pela atenção mesmo. Obrigada a vocês pela disponibilidade, pela apresentação, foi ótima. E acho que agora é só uma questão mesmo da gente conseguir fazer a reacomodação devida para todos os clientes e, claro, fazer as novas vendas aí, usando as estratégias de venda. Com certeza. Essa é a gente chave. Poder aproveitar bastante a promoção. Essa é a chave do negócio hoje. Exato. Sim. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana para todos. Obrigada. E contem sempre com a gente. Obrigada, gente, pela atenção.